Seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Pode Maestrar, é o podcast que faz você o maestro do seu negócio. E hoje um tema especial, a comunicação que gera resultados. Por que empresas perdem clientes, equipes por falha na comunicação? Ou seja, as empresas, a maioria delas, quando você vai ver ali no Google, as avaliações são ruins. Por quê? Ah, não me atendeu. Ah, não falou comigo. A ligação caiu e não retornou. Então a gente entende que a comunicação é algo que pode gerar resultado positivo e também negativo para a sua empresa. Pensando neste assunto, eu trouxe então um convidado aqui mais que especial, que é o Gerson Lima, que é hoje o sócio majoritário da Ericom, que é uma empresa de 38 anos. E eu quero que, Gerson, fique à vontade, pode se apresentar aí, Gerson, por favor. Obrigado, Silas. Bom dia a todos. Eu gostaria de me apresentar de forma breve, dizendo que eu estou nesse ramo de telecomunicações já há 30 anos, né? Então é um tempo considerável. E nem sempre eu trabalhei com tecnologia, né? Eu tenho uma história um pouco assim, heterogênea naquilo que eu já fiz na vida, né? Fui militar durante alguns anos, né? Você não sabia disso, né? Não, sabia não. Eu fui militar do Exército, né? Eu me formei como oficial do Exército. Hoje eu sou oficial da reserva, não remunerada. Então, depois que eu saí do Exército, eu entrei no Corpo de Bombeiros. E eu fui militar do Corpo de Bombeiros durante 7 anos, né? Trabalhei no bombeiro, na área de resgate, na área de combate a incêndio, na área administrativa. E foi no bombeiro que eu tive o meu primeiro contato com a tecnologia, né? Eu trabalhei no Centro de Operações do Corpo de Bombeiros e ali eu comecei de forma assim muito precária ainda, né? Conhecer algo sobre tecnologia. Na época do Windows 95, comecei no Windows 3.11. Que ano foi isso? Desculpa. Eu entrei em 90 no bombeiro. Uhum. Então, em 90 a gente tinha o Windows 3.11, foi o meu primeiro contato com o computador e ali a gente começou a se interessar por isso. Durante o tempo que eu estive no bombeiro, de forma assim, concomitante ao tempo que eu estava lá, eu comecei a buscar uma formação nessa área, porque foi uma área que eu achei que era interessante, que eu gostei. E com isso eu entrei na escola técnica, né, no Cefet, hoje Cefet, para fazer justamente telecomunicações, que foi onde eu entrei em 1993 e terminei em 97. Me formei técnico industrial em telecomunicações. Logo após a minha formatura no Cefet, na área de telecomunicações, eu estagiei na Ericom e lá mesmo eu continuei trabalhando. Né? Comecei bem de baixo mesmo, vamos dizer assim, né? Uhum. Comecei na bancada, porque tinha laboratório de conserto de equipamentos, eu consertava aparelhos telefônicos. Então, o início da minha carreira nas telecomunicações foi num laboratório, numa bancada, consertando telefone. Né? E à medida que o tempo foi passando, eu fui me especializando, comecei a trabalhar com centrais telefônicas, na época o PABX, né, que acho que a maioria conheceu, e a gente foi recebendo treinamentos da empresa, foi se profissionalizando, e essa formação nos trouxe a capacidade de ser um técnico de alto nível de centrais telefônicas. Com a formação no laboratório do fabricante, que na época era a Ericsson, né, a gente fazia os treinamentos em São José dos Campos, então com isso a gente se estabeleceu na Ericom desde então. E desde 1997, de abril de 97, eu estou na Ericom até hoje. Então, dos 38 anos da Ericom, boa parte desses 38 anos eu estou presente. Deixa eu perguntar, e quem é o Gerson, além do empresário? Que mais? Fala um pouco da sua família, quem é o Gerson pessoa? Bom, eu sou cristão. Certo. Eu acho muito importante essa questão da gente frisar os nossos princípios, aquilo que norteia a nossa vida, né? Sou cristão, sou casado há 35 anos, a minha esposa se chama Marisa, tenho 2 filhos, a Gabriela e o Henrique, de 34 e 28 anos, meu filho inclusive casou esse ano, estou ansioso para ser avô, né, se Deus quiser, o mais breve possível, né? E eu gosto muito de casa, eu sou muito caseiro, eu sou muito família, eu não sou muito de certos lazeres aí fora de casa não, a não ser que toda a família possa participar. Entendi. Então, eu gosto muito de interagir com os membros da minha família, de estar na casa dos meus irmãos, né, de estar na casa da minha mãe. Em casa mesmo a gente tem sempre momentos assim, familiares que eu aprecio muito e eu valorizo muito esses momentos. Excelente. Gerson, você tem filhos? Sim. Tem filhos, né? Quantos filhos você tem, desculpa? É um casal. Um casal de filhos. A Gabriela e o Henrique. O Henrique, inclusive, trabalha comigo.
Ah, legal. Ele vai seguir o seu legado aí na A área. ideia é essa. Me fala, bom, você contou um pouco que você já atuava, falou um pouco sobre a sua atuação, mas você conhece como nasceu a Ericom? Você conhece a história? Conheço bem. A Ericom, ela iniciou não como empresa propriamente dita, mas como uma filial da Ericsson, né? Porque lá atrás, nos primórdios, quando o PBX ocupava uma sala maior do que essa aqui, Eita. vocês que são jovens não vão lembrar disso. Não. Mas a central telefônica, ela ocupava uma sala que deveria ser preparada, uma sala desse tamanho, tinha que abrir o chão, fazer umas calhas, preparar todo o ambiente. A central telefônica era muito grande, era um hardware muito grande. E a Ericsson, na época, ela era o maior fabricante do mundo de centrais telefônicas. Então, nessa época, a Ericom, que não era Ericom, era uma sucursal, ou seja, era uma filial da Ericsson aqui em Goiás, ela revendia na região, fazia a instalação, dava manutenção para a Ericsson. Com o passar do tempo e com o fim da reserva de mercado, as coisas foram mudando, e a Ericsson resolveu mudar esse modelo de negócio, e ao invés de ter filiais, ela simplesmente passou a ter revendas, distribuidores em cada região. Então, ou seja, com isso ela criou em cada estado da federação uma revenda, né, um representante da Ericsson com uma exclusividade para revender os seus produtos naquela localidade. Com isso, a Ericom foi criada em 1988 e, na época, o gerente, que era da localidade aqui, que era o Sr. José Maria de Almeida, ele assumiu o controle da Ericom como sendo proprietário, juntamente com outros sócios, né? Então, a Ericom nasceu em 1988 devido a essa movimentação do mercado da Ericsson, fazendo com que a empresa nascesse daquela época de forma independente da Ericsson, como CNPJ independente. Uau. Então, surgiu dessa forma. 38 anos, hein? Que história. 38 anos. 38 anos. Gerson, eu queria entender, nesses 38 anos, aí não falando só da Ericom, mas qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira? Olha, o maior desafio que eu tive é justamente se reinventar. Por que eu digo se reinventar? De forma pessoal, né? Não vou falar da empresa, de forma pessoal. Quando eu tomei a decisão de deixar o Corpo de Bombeiros, aí um testemunho meu, foi uma decisão muito difícil porque envolve família. Eu já era casado, eu já tinha minha filha, né? Então, na época, eu estava deixando uma profissão, vamos dizer assim, uma estabilidade, que hoje em dia, depois de tantos anos, eu conto isso para as pessoas falam assim, você é louco, por que você saiu do bombeiro? O que é isso? Ninguém sai do bombeiro. Pois é, mas eu saí, porque era uma outra época, era uma outra circunstância. Financeiramente era outra situação, né? Os militares, em geral, ganhavam muito mal, o salário era muito pouco. E a gente tinha muitas dificuldades financeiras e eu tomei a decisão de abandonar o bombeiro e partir para a tecnologia. Então, acho que o maior desafio foi justamente eu entrar numa área que eu não tinha noção do que era, não sabia. Tive que buscar uma formação, tive que buscar uma empresa para trabalhar e tive que iniciar nesse caminho aí, meio que com a cara e a coragem, né? E graças a Deus deu certo. Como foi a evolução de funcionário para sócio majoritário da empresa? Conta um pouquinho sobre isso. Sendo assim, bem sincero, sem falsa modéstia, eu sempre trabalhei como dono. Olha isso, que essa legal. Que é a verdade. A mente sempre foi a mente do dono. Exatamente. Então. Desde quando eu era funcionário, eu sempre trabalhei como se o negócio fosse meu. E isso, com o passar do tempo, ficou cada dia mais evidente, né? Então, até na época, o proprietário me dava tanta autonomia para fazer o meu trabalho, que logo eu passei a ser gerente da área técnica, né? Porque ele via que realmente o compromisso era com a empresa, né? Então, com esse comprometimento, eu passei a ter um cargo de chefia e eu passei a gerenciar a empresa de forma bem ampla, né? E com isso as coisas foram caminhando no sentido de assumir essa responsabilidade como proprietário. Na verdade, eu era coproprietário, mesmo não sendo sócio. Só que, com o passar dos anos, o que acontece? Às vezes a empresa, por uma série de motivos, ela começa a ter dificuldades financeiras, mesmo tendo receita, tendo clientes, tendo caixa. E, às vezes, algumas circunstâncias levam a empresa a passar por dificuldades. Isso aconteceu com a Ericom. Ao longo dos anos, ela foi se endividando bastante, né? Era uma empresa que buscava muitos financiamentos, às vezes com uma taxa de juros muito alta. E quando a situação foi piorando muito, que começou a adquirir empréstimo para pagar folha de pagamento, né? A gente chegou nesse ponto de ter que pegar empréstimo para pagar salário. Comprometeu todo o caixa da empresa. Entendi. Com isso, a empresa estava numa situação ao ponto de cogitar a possibilidade de encerrar as atividades.
Com essa possibilidade de encerrar as atividades, a gente fez uma proposta, né, para o proprietário de, eu e mais 3 companheiros, né, que eram funcionários também, da gente adquirir a empresa com os recursos que a gente tinha e com o compromisso de pagar tudo que ela devia para o mercado. Olha aí. Que não era pouca coisa. Sim. Né? Então, a gente adquiriu a empresa em 2017, assumindo a gestão de toda a empresa e com esse compromisso de pagar os fornecedores, de pagar banco, de pagar empréstimos. Uau. Então, tudo isso a gente tinha um compromisso e a gente, ao longo dos anos, honrou todos esses compromissos. Uau. Mesmo com as vozes contrárias. Nós tivemos muita voz contrária no sentido de pagar, principalmente banco. Uhum. Eu ouvi durante muitas oportunidades pessoas falando assim, ninguém paga banco não, por que você vai pagar banco? Sim, sim. Eu ouvi muito disso, mas a gente tinha um compromisso. O compromisso conosco mesmo, o compromisso com o ex-proprietário e com os princípios que a gente tem, que é o que a gente traz até hoje. Excelente, excelente. Nossa, muito bom mesmo. Hoje a Ericom, você falou sobre aí a sala de hardware, né? Mas hoje a Ericom atua em qual frente? Se você falasse para mim, se você pudesse resumir para mim a Ericom em 1 minuto, como seria esse resumo? Eu diria que a Ericom é uma empresa de tecnologia. Certo. É uma empresa de tecnologia que provê atendimento para as empresas, né, de forma abrangente, que é dar qualidade à porta de entrada da empresa para os seus clientes, né? Ou seja, de forma ampla, com um atendimento rápido, eficiente, né, e que, principalmente, dá gestão ao empresário. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande no atendimento aos clientes, que é a falta de gestão dos empresários. Uhum. Porque às vezes o atendimento está ruim e o gestor nem sabe que está ruim, porque não tem ferramentas para isso. Entendi. Então hoje o principal produto, assim, dentro dos produtos que a gente oferece hoje, que agrega muito valor e dá uma possibilidade de otimizar muito e melhorar muito o atendimento aos clientes, é a gestão. A gestão faz toda a diferença. E a nossa gestão é bem completa. Muito bom. Hoje vocês atendem grandes empresas, né? Laboratórios, né? Sim. Mas quem você diria assim que é o foco da empresa que vocês atendem hoje? É até complicado eu falar isso, porque de fato a gente não tem um foco, assim, não tem um nicho específico. Porque a gente atende empresas pequenas, médias, grandes de todos os segmentos. A gente atende hospital, a gente atende hotel, a gente atende concessionária. Não precisa falar qual, mas dá alguns exemplos desse atendimento para a gente entender de forma mais clara. Vou te dar um exemplo de PABX, de fato. Aliás, é até bom pontuar, que a gente conversou anteriormente, sobre PABX. Tem muita gente que acha que o PABX não existe mais, né? Eu achava que não existia mais. Mas o PABX ainda existe e ainda vai continuar existindo por muito tempo. Olha aí. Né? Porque num ambiente corporativo de médio para grande porte, existe uma necessidade de comunicação interna muito grande. Uhum. Então, o PABX ele provê essa comunicação de forma ágil, né, de forma rápida e barata. Né? Um ramal de PABX custa barato. Entendi. Então, isso acontece de forma muito prática no dia a dia. E o PABX ele vai continuar existindo porque, principalmente órgãos públicos têm essa necessidade muito grande, né? Mais do que qualquer empresa privada. Então, a central telefônica, ela simplesmente evoluiu, né? Porque, como eu falei aqui, no começo ela ocupava uma sala, depois ela encolheu para uma caixinha, depois ela ficou menorzinha, virou quase do tamanho de uma carteira, e hoje ela simplesmente, como diz, ela se diluiu no ar e foi para a nuvem. O PABX continua existindo, só que ele migrou. O hardware foi sumindo, aí virou um software. Hoje o PABX é um software. Uhum. Né? Então a gente roda um software na nuvem ou num data center do próprio cliente, né? No AVM. Por exemplo, laboratório, que você falou aí, né? Tem um exemplo de laboratório. A gente tem um laboratório grande de Goiânia, né? Referência no estado de Goiás, que tem um sistema de omnichannel que agrega todas as comunicações possíveis do cliente para com a empresa. Ou seja, de onde a pessoa estiver navegando, seja pelo site, seja Instagram, seja Telegram, seja Facebook, seja qualquer meio que a pessoa tiver ou até a ligação, esse hub de comunicação, ele provê essa possibilidade de atender o cliente de forma rápida e ágil, com gestão. Onde está isso? Na nuvem. Na nuvem. Né? Os atendentes da empresa, eles estão ali no computador, no navegador, e ele acessa a plataforma de onde estiver. Então, ou seja, você consegue uma descentralização do atendimento, né, bem acessível, de forma bem prática, com a qualidade. E é isso que a gente enfatiza muito para os nossos clientes, é você ter essa rapidez e a qualidade do atendimento e a gestão. Agora, um ponto muito importante. Você ter as ferramentas, não só em termos de tecnologia, não garante um bom atendimento ao cliente. Eu gosto muito de enfatizar isso porque hoje as pessoas acham que a tecnologia, a IA,
o WhatsApp, ao invés da ligação, é a solução para tudo. Eu até entendo que ela realmente provê muita coisa, soluciona muitos problemas. Mas o que acontece? As pessoas têm uma necessidade também de falar com o atendente humano. Muitas pessoas ainda têm essa necessidade e essa carência até, entendeu? Vou te dar um exemplo, perfis de clientes que precisam de falar com o atendente humano. Posso citar os nomes? Pode, claro. Um cliente nosso grande, que é um hospital em Trindade, que é a Vila São Cotolengo. Né, lá tem um atendimento que até pelo perfil dos clientes, dos pacientes, ela precisa falar com a pessoa. Então, ou seja, esse tipo de situação, o atendimento, ele é muito, como é que eu vou falar? Muito sob medida. Depende do perfil do seu cliente, você vai atender com a máquina ou com a pessoa. Sim. Entendeu? Então, isso é muito importante você avaliar. Porque tem empresas que o perfil do cliente não é de falar com a máquina, é falar com a pessoa. Vou te dar um exemplo. Venda de veículos, que é um cliente grande nosso, a concessionária Volkswagen e Mitsubishi. A pessoa liga para comprar um carro. Né? Liga para comprar um carro de Mitsubishi, por exemplo, de 400 mil. Ele não quer esperar. Não quer. Ele não quer ser atendido por uma máquina. Não. Ele não quer escolher. Cliente. Ele não quer escolher uma opção na URA. Digite 1, digite 2. Verdade. Ele não quer. Cara, eu quero comprar um carro e eu quero ser atendido por um vendedor que vai me atender bem. Né? E aí é onde mora a questão. Né? Às vezes tem certos atendimentos que a máquina não vai fazer o papel do humano. E a gente entende isso. Né? E a gente conversa isso com o cliente para enxergar exatamente onde é o ponto. Né? Onde ele precisa da automação e onde ele não precisa. Porque 100% de automação, às vezes você perde cliente. Verdade. Porque senão o cliente nem sempre, igual você falou, por mais que a IA ajuda ali traz essa parte de velocidade, Sim. Mas nem sempre o cliente quer só velocidade, às vezes ele quer qualidade de atendimento. Exatamente. E aí é onde vocês conseguem previsibilizar isso. Mas você também me trouxe aqui um laboratório que até você falou sobre uma automatização que seria super importante, se eu não me engano, sobre exames. Aí você pode falar um pouquinho mais sobre isso? E aí qual é essa ferramenta que vocês usam? Sim. A ferramenta que a gente usa hoje é de um parceiro, chama-se o Tech. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito completa e constante evolução, né? Ela está sempre sendo aprimorada. E agora, recentemente, a gente fez o projeto para esse laboratório justamente porque existe um gargalo muito grande. Como é um laboratório grande, eles têm uma quantidade gigantesca de solicitações de orçamento durante o dia. Nossa. Então, às vezes, você olha lá na fila de atendimento no WhatsApp, tem 150 pessoas aguardando para fazer um orçamento. Né? Mandando a foto do exame, mandando o nome do exame. E a atendente tem que pegar aquela lista ali lá no sistema, calcular os valores e devolver para a pessoa. A automação, e nesse caso ela agiliza muito e ela melhora muito a produtividade, ela entra no sentido de que a IA vai fazer o orçamento, ao invés de esperar para um atendente humano. Excelente. Por que ela agrega valor? Porque ela vai ler a foto ali, ou o exame que a pessoa mandar, e ela vai consultar o banco, vai ver os valores, vai totalizar, vai mandar o orçamento para a pessoa, e a pessoa simplesmente vai agendar o exame e vai comparecer ao laboratório para realizar o exame. Caso haja necessidade por alguma inconsistência no orçamento, ou alguma demanda, e ele quiser falar, e for necessário mesmo falar com a pessoa, ela vai solicitar, e aí o atendente humano passa a atender a pessoa depois dessa IA. Mas, na maioria das vezes, a IA já consegue resolver o problema do paciente, vamos dizer assim. Quando a gente fala de comunicação, de telecomunicação, uma coisa que a gente percebe é que hoje você tem a ferramenta, né? Que é o caso, né? Então, as ferramentas, tanto na parte de IA, de Omnichannel, né? Sim. Na parte dos PABX, dessa parte de comunicação. Mas a gente entende hoje que a comunicação em si, né, além da ferramenta, ela é uma dor até entre as pessoas. É verdade. Não é verdade? Então, então eu imagino que se o problema da comunicação ela está no produto, no final, né, que é a pessoa, você não pode criar um novo problema. Entende? Porque se já é difícil você encontrar alguém qualificado, aí quando você encontra, se você tem problema com a ferramenta, você está matando sua empresa duas vezes, né? Exatamente. E é uma coisa muito interessante que você falou, porque a gente tem visto ao longo dos anos esse problema assim, afetar demais a qualidade, às vezes, do nosso produto. É por isso que a gente tem uma preocupação muito grande quando eu implanto uma ferramenta, uma solução no cliente, seja de Omnichannel, seja de voz. A gente tem uma preocupação de treinar as pessoas que vão usar a ferramenta.
E a nossa preocupação é tamanha, a gente não só treina do ponto de vista técnico, para usar a ferramenta da melhor maneira. A gente treina também do ponto de vista operacional. Né? Como que ela vai atender? Às vezes até a postura, a maneira de falar, a maneira de tratar, a fraseologia, que a gente gosta de usar esse termo, do atendimento, para ser um atendimento o melhor possível, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista humano. Humanizado. Exatamente. Porque não adianta nada você ter a melhor ferramenta que existe tecnologia para atender um cliente e atender mal, de forma ríspida, de forma ineficiente, com má vontade. Porque as pessoas percebem se você, como você está, o seu ânimo, a sua disposição, a sua satisfação pelo telefone. Percebe? Né? A sua voz, se existe alguma empatia na sua voz, alguma simpatia, né? Se você está chateado ou se você está animado. Então, ou seja, o atendimento diz muito sobre o que a pessoa está ali fazendo, né? O atendimento humano, vamos dizer assim. Porque isso faz toda a diferença. Porque tem lugares que, como usuário mesmo de sistemas de telefonia, falando com empresas, já teve empresa que eu liguei, que quando terminou a ligação eu senti um calor bom, assim, que eu fui tão bem atendido. Falei, nossa, que pessoa maravilhosa que me atendeu, né? Foi tão bom esse atendimento. E já em outras oportunidades a pessoa me atendeu de uma forma que eu fiquei decepcionado com o atendimento dela. Então, tudo isso a gente se preocupa, né? Para você ver que o nosso produto, quando ele é colocado na empresa, a gente tem uma preocupação extrema de treinar as pessoas para fazer o atendimento. Muito bom. Falando sobre comunicação, vamos falar essa parte interna. O que você oferece hoje de produto na parte de comunicação interna, por exemplo, das grandes corporações? Só entre os colaboradores? Isso, entre os colaboradores, Nesse caso, o que a gente tem hoje que ainda é usado de forma interna e tem uma aplicabilidade muito importante é o ramal, é o PABX tradicional. Legal. Vou te dar um exemplo simples que aconteceu ontem lá na empresa. É um cliente que trabalha com esquadrias. O PABX, por quem acha que não existe ainda, tem um PABX de 12 ramais dentro da empresa. Tem acho que uns 12, 14 ramais. É pouca coisa. Só que eles usam para conversa interna, para agilidade naquilo que é importante no dia a dia dentro da empresa. Porque, assim, talvez eles nem recebem ligações de fora, nem fazem ligações para fora. Mas a comunicação interna, essa possibilidade de você pegar o ramal aqui e chamar no ramal do outro, que está na outra sala, dá uma agilidade no dia a dia, no fluxo de trabalho. Porque às vezes você imagina, eu estou aqui trabalhando, a empresa tem aqui 10 salas e eu quero falar com alguém que está lá na última sala. Às vezes eu mando um WhatsApp, ele demora 10 minutos para me responder. E eu preciso da resposta agora. Você sabe que tem um estudo científico que diz sobre, apesar da gente estar muito no mundo digital, na era do digital, o quanto você tem mais efetividade na comunicação não digital, né? Então, eu sou alguém que trabalha, né? A nossa empresa Maestrar trabalha totalmente com digital. Gosto de reuniões online, mas não tem nada como você, às vezes, ouvir a voz da pessoa, entender a emoção da pessoa. E isso é comprovado, assim, comprovado em testes e tudo mais, que, por exemplo, hoje uma ligação, ela tem um poder de conversão, por exemplo, de venda, de 80% mais, porque tem a emoção da voz. Eu quero até trazer aqui um caso lá da minha empresa, o Gerson, que eu coloquei agora o meu SDR para fazer ligações. Então, ele está fazendo em torno de, agora, inicialmente, 20 ligações por dia. Mas a ideia é ele fazer 100, né? Que é fazer a prospecção ativa. E você percebe o quanto as pessoas estão carentes. Tem gente que normalmente a gente manda um diagnóstico para os que aceitam. Então, quando a pessoa recebe um diagnóstico, parece que ela está recebendo um presente. Ela entende aquilo como um presente. É muito diferente se a gente chegasse pelo WhatsApp. Então... eu entendo que o que você está trazendo nessa situação, principalmente da parte PABX, talvez as empresas não estão enxergando isso como deveriam, né? Ou vendo isso como, isso ficou no passado. O que você pode fazer algum comentário assim sobre alguma empresa recente que você falou, olha, Silas, o que você está falando faz sentido, aconteceu essa empresa aqui, se não tivesse a parte de comunicação, no caso de tele, algum exemplo? Com certeza nesses 38 anos você deve ter alguns. Quer trazer algum exemplo? Olha, tem vários exemplos. Um que aconteceu recentemente, inclusive é um cliente que é um grande hospital, tem uma quantidade grande de ramais e muito fluxo interno para essa logística do dia a dia. Vou te dar um exemplo de uma situação que impacta diretamente o dia a dia da empresa, no caso de uma ausência do ramal. Certo. Só voz. Não vamos falar de omnichannel, de WhatsApp, não. Você conhece a Associação de Combate ao Câncer, vou falar o nome. A Associação de Combate ao Câncer é um grande hospital, o Hospital Araújo Jorge, e ele tem um trabalho de arrecadação. Eles fazem ligações para doadores, né? Sim, já recebi. Então, você recebeu já, né?
Espero que você tenha doado. Então, assim, tem 30 pessoas trabalhando para poder fazer ligação para receber doação. E esse canal de entrar em contato com as pessoas para receber doação ou para pedir uma doação, ele é uma fonte de receita muito importante para a associação. Então, você não pode parar esse serviço porque ele é de extrema importância do ponto de vista financeiro. E recentemente não, já tem um certo tempo, aconteceu uma falha no sistema por conta elétrica, né? Uma falha de sistema de baterias, de no-break e tal, que parou o sistema justamente os ramais onde esse pessoal trabalha. E eles ficaram 3 dias sem trabalhar. Então, ou seja, no final dos 3 dias sem trabalhar, depois que o sistema voltou a funcionar, foi feito o levantamento e o estrago foi grande do ponto de vista de arrecadação. Perdeu-se 3 dias de arrecadação, que seria um valor muito bom, significativo para a operação deles, por conta de uma operação, às vezes, de uma manutenção preventiva, ou às vezes de uma correção de algo que poderia dar uma falha, que às vezes aconteceu, mas poderia ter sido evitado. Então, ou seja, a falta do sistema de comunicação de voz hoje, ele traz prejuízo para a empresa. Né? Esse é um exemplo. Né? E a gente está trazendo aqui, só para puxar o assunto aqui, Gerson, que eu falo muito sobre venda, né? Então, meu assunto é marketing, mas também é venda e é performance. Então, dentro da venda, a gente tem alguns canais de aquisição, a gente divide. Até conversamos sobre isso, né? Que você está num projeto nosso. Os canais de aquisição mais convencionais hoje são o tráfego pago, a gente usa o tráfego pago, a gente usa um canal de aquisição que é muito efetivo, que é a indicação, ninguém vive sem indicação. Tem outros até que eu falo sobre os embaixadores da marca, ou seja, pessoas que vão trazer ali novos negócios, pessoas que vão trazer novos contatos para a empresa. E aí tem uma quarta que para mim é a mais importante, é onde realmente gera valor, gera caixa rápido, que é a prospecção ativa. Dentro da prospecção ativa das empresas, precisa realmente agora confesso que eu já estou tendo um aprendizado aqui, a minha empresa, hoje a gente não tem um telefone, a gente faz isso pelo celular. E talvez não é o ideal. O ideal era ter mesmo um canal, um telefone, porque isso depois também aumenta. Aqui eu quero trazer algo muito específico. Você falou para mim que é possível, e aí eu quero até ter certeza disso agora nessa pergunta, mapear o que o comercial está conversando, isso é possível? Mapear um mapeamento, porque esse é uma ferramenta que é fantástica. Imagina você que tem aí 10 vendedores, imagina isso, Fernando, você tem lá 10 vendedores na sua empresa, e aí os vendedores estão falando pelo telefone, você consegue mapear como está sendo o atendimento, para depois você poder fazer um ajuste. Cara, isso é uma tecnologia assim, sem brincadeira, isso é surreal. Isso é fantástico. Isso é possível? Sim. O que acontece hoje, que a gente vê muitas empresas tendo dificuldades em vendas, vamos falar de vendas, né? Sim. É você dar uma certa liberdade para os vendedores, isso até do ponto de vista comercial é interessante, e ele atender os clientes que são da carteira dele de forma individualizada no celular dele. Tem muita empresa que faz isso, né? Eu conheço várias. Então, o vendedor ele atende os clientes no celular dele e quando ele vai embora da empresa, ele leva o cliente no celular. Isso eu já vi acontecer demais. Então, o cara ele tem uma carteira considerável e por algum desentendimento, ele vai embora e leva o cliente. A ferramenta, o sentido que você falou da gestão, o que acontece? Uma coisa que é importante frisar, a gente usa uma plataforma que usa a API oficial da Meta. Né? Isso é importante, porque todo mundo sabe que a Meta, quando você começa a usar o celular para fins corporativos, sem usar a API, ela bane o número. Verdade. Então, a plataforma usando a API oficial, é claro que a Meta vai cobrar os valores que ela tem ali de mensagens enviadas, mas você não corre de ter seu número banido e você centraliza num único número o seu atendimento e o seu vendedor passa a utilizar a plataforma através desse número da empresa, não do celular individual. Então, com isso, o que você tem? Você cria filas de atendimento, login, usuário e senha para cada vendedor e você consegue ter relatórios gerenciais individualizados, tanto do que ele faz, tanto do que ele recebe, com gravação das ligações que ele faz e recebe e com os relatórios das mensagens trocadas de WhatsApp de tudo que ele fala pelo WhatsApp. Uau. E isso é gestão. Surreal. Isso é gestão. Você tem uma gestão completa. Uma coisa também que é muito importante, que muitas empresas têm problema com o vendedor, o cara vai embora com o celular dele, onde ele atende os clientes. Ele atende o cliente fora do expediente. O dia que ele sai, ele leva na justiça e quer receber a hora extra. Com certeza. Que ele trabalhou à noite, que ele atendeu o fim de semana. É verdade. E aí gera ainda um problema trabalhista. E no comercial isso é muito comum, muito convencional. Final de semana que nem era para ele atender, ele vai e responde. Ele atende. Porque ele quer vender. Isso gera prova que ele trabalhou o fim de semana. Né? E aí depois acaba gerando um problema trabalhista para a empresa. Então, só resumindo a história.
Do ponto de vista de gestão, a plataforma ela te coloca tudo que você precisa na mão para saber como é que está o seu atendimento. Né? Principalmente para você medir o quê? Qualidade no atendimento. Nossa, excelente. A qualidade. Como é que seu vendedor está atendendo? Como é que está fazendo o pós-venda? Excelente. Como é que é a conversa com seus clientes? Né? Está tratando de quê? Porque às vezes você não está sabendo o que está acontecendo na conversa ali com o seu cliente. E às vezes quando você assusta, já perdeu o cliente e não viu o que aconteceu. Então, com isso, você tem gestão. É por isso que eu gosto muito de enfatizar essa questão. A plataforma, mais do que tudo, há muitos anos, como a gente está na telefonia há muitos anos, a gente via que os empresários sofriam muito com a falta de gestão e controle. Não tinha. Sim. Cada um falava. Uma coisa que acontecia muito, que era um problema, uma coisa que as pessoas mais jovens não vão entender isso. A pessoa trabalha na empresa e tem um ramal na mesa. Ele fazia ligações a trabalho e fazia ligações também particulares. Vixe. Isso acontecia muito. E era um problema, porque como a ligação ela era cobrada por minuto, cada ligação, aí depois tinha dificuldade de saber o que foi a trabalho e o que foi particular. E era um sofrimento para o empresário, porque a conta de telefone era R$20 mil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tenta me localizar aí da sua experiência. Como era a comunicação, a tele e todas as outras comunicações? Faz um overview. Como era? Por exemplo, antes não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Então pega lá, quando você iniciou lá em 1990, eu quero que você faça um caminhar até agora, onde a gente está. E eu queria, ninguém aqui, né, tem bola de cristal, mas para onde você acha que está caminhando hoje a comunicação? Porque você falou um negócio do WhatsApp, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a partir, se eu não me engano, de outubro, qualquer conversa com o WhatsApp, qualquer celular corporativo vai ser cobrado. Então vai ter uma cobrança agora. Principalmente se você usar a IA externa, vai ter a cobrança. Então eles estão fazendo de tudo para a gente usar a IA interna do WhatsApp. Já tem uma IA nativa lá, né, no business, para a gente usar. Então, é para onde a gente está indo, né? Mas, assim, eu queria que você desse a sua visão geral, de onde estava, como que era o tempo atrás, como que é hoje, e depois para onde que isso está evoluindo, onde que você acha que isso vai dar, resumindo. Você vai falar, Silas, eu acredito que é isso. E, assim, de certa forma, eu já queria que você trouxesse também, que você trouxe aqui vários pontos que as empresas precisam. E eu sei que vocês atendem todas as empresas, mas esse tipo de PABX e essa comunicação de volumetria, eu sinto que essas empresas têm mais necessidade do que, de fato, as pequenas. Porque uma coisa é você ter uma empresa com 2 vendedores, onde você consegue controlar. Outra coisa é você ter uma empresa com 30, 40 vendedores, e aí canal de telecomunicação moendo ali no 12. Né? Então, me traz um pouquinho sobre esse assunto. E eu queria já também que... Então, são várias coisas, né? Então, mapear antes como está agora e como vai ser o futuro. Mapear a importância, né, dessas empresas maiores, tem isso, falar um pouco sobre isso, né? E também já trazer aqui o que vocês estão pensando de inovação para o futuro. Tá, deixa eu só começar um pouquinho de trás para frente. Quando você falou do WhatsApp, eu acho muito importante pontuar isso, que é o seguinte. As empresas, em geral, elas estão começando a entender que o WhatsApp, existe no WhatsApp algumas normas e regras para uso corporativo. Tem muitas empresas ainda que relutam em fazer essa transição e quer usar o WhatsApp de forma pessoa física para fins corporativos. E não é isso que tem que acontecer, né? Não é nesse improviso, nessa improvisação. E a Meta desenvolveu muito a IA dela para entender que o telefone que está sendo usado ali não é para fins pessoais. Ela entende muito rapidamente que é para fins comerciais. E com isso ela barra muito rapidamente o número também e bane muito rapidamente o número. Então isso é um caminho sem volta, né? As empresas que quiserem trabalhar com o WhatsApp tem que ser corporativamente, né? com a API oficial da Meta. E isso as pessoas, as empresas, os gestores estão começando a entender que isso não tem como sair fora dessa migração. Sim. Voltando lá atrás, quando o caminho, né? Como é que as coisas começaram? Igual eu já pontuei aqui, o que acontece? O PABX ele foi evoluindo ao longo dos tempos, né? Ele foi primeiramente deixando de ser essencialmente hardware para evoluir para software. Então o caminho que o PABX foi esse, ele era máquina totalmente. Só para você ter uma ideia, só pontuar aqui que eu lembrei que acho que é interessante as pessoas entenderem. Antigamente você tinha uma configuração, você eu quero que esse ramal aqui não faça ligação para fora, que ele só fale internamente. Tinha essas programações. Certo. No começo, sabe como é que era feito isso? O técnico ia lá, pegava um alicate, ia lá na central e cortava um jumperzinho físico. Nossa! Aí bloqueava o ramal. Não, eu preciso liberar o ramal. Ele ia lá e fazia uma solda, dava um pinguinho de solda e fisicamente ele liberava ou bloqueava o ramal.
Entendi. Você vê uma coisa assim, de outra dimensão. Outra coisa. Então isso já existiu. Com o passar do tempo, o PBX ele foi diminuindo esse hardware e virando software. E cada vez mais ele passou a exigir uma formação mais elaborada do técnico. Entendi. Porque antes era um técnico de eletrônica e agora passou a ser um técnico de informática. Né? E o PBX caminhou nesse sentido e todo o pessoal técnico teve que se aperfeiçoar nesse sentido. A se adequar, né? Sim, se tornar um cara de TI, um cara de informática. E isso foi se avolumando com o passar do tempo, porque o PBX foi diminuindo, se tornou digital. Certo. O técnico teve que ser capacitado cada vez mais. E as configurações eram poucas, né? Faz uma configuraçãozinha, libera um ramal, bloqueia, faz um desvio, essas coisas simples. Com o passar do tempo, o PBX ele evoluiu um pouco mais, ele passou a se tornar um PBX IP. O que é isso? Deu a possibilidade dele trafegar na rede, lógica, ir para a nuvem, para a internet. E isso fez com que viessem novas funcionalidades que aí exigiu muito mais do técnico de PBX, mais do que exigiu no passado. Porque agora ele tem que ser um cara de TI, um cara de internet, um cara de tecnologia, um cara de IA, um desenvolvedor. Tanto é que na nossa empresa, no Pontuei, nós temos 2 desenvolvedores né, de formação. Então os caras são analista e desenvolvedor de sistema. Porque a gente precisa disso hoje. Então o PBX caminhou nesse sentido, porém, eu acho que é importante pontuar o seguinte, a parte de voz, que a gente falou bastante aqui, ela vai continuar existindo. Ela não vai acabar. Entendi. Né? A parte de omnichannel, aquele que dá a agilidade, velocidade, automaticidade, né? Tudo isso que a gente falou aqui, ela vai vir com uma gama de serviços muito grande, mas a parte de voz vai continuar existindo. E o PBX vai continuar provendo aquilo que ele sempre proveu, né? Que é a parte de conversa tanto interna quanto externa, porque tem muito cliente que quer ligar na empresa e quer conversar com alguém. E isso vai continuar existindo. Né? Então, a expectativa que eu tenho para os próximos anos é a parte de automação com a integração muito forte com o IA. Entendi. Isso aí não tem, todo mundo sabe que não tem para onde correr. Não tem. A IA chegou para ficar num nível que às vezes a gente até não consegue enxergar muito claramente até onde vai isso. Mas a IA já tem perspectivas de colocar os sistemas de forma, além de automatizada, também humanizada. Né? Porque a IA está se tornando cada vez mais humanizada, né, no atendimento. Então hoje a gente sabe que o nosso produto ele é um produto que vai se fundir com a IA e a gente tem isso para oferecer para os clientes de forma muito transparente. Mas mantendo aquilo que nos trouxe até aqui, que é a parte de voz, de ligação, de receber o cliente e falar com ele. Acho que resumidamente é isso. É isso. Uma coisa que acho que qual é o maior mito que tem sobre a comunicação que você fala, sobre a sua área? Qual que é? Silas, o pessoal acha que é caro demais, ou o pessoal acha que enfim, que não... Bom, que o pessoal acha que não tem mais PBX, eu já entendi, acho que a gente já ficou claro, mas qual é o maior mito na sua área? Você acha que ainda as pessoas acham que é um valor muito absurdo? Me fala um pouco sobre isso. Esse serviço tem mesmo valor muito alto agregado? Não? Me fala um pouquinho sobre isso. Essa questão que as pessoas às vezes acham que o PBX não existe mais, faz com que as pessoas comecem a achar que o valor do serviço, ou o valor do produto é muito caro, muito que alto. Não vale o que custa. As pessoas às vezes não enxergam. Principalmente alguns nichos de mercado. Vou dar um exemplo bem claro. O ramo da saúde. A gente atende hospitais, atende clínicas, laboratórios. E o pessoal da saúde eles têm muita dificuldade em investir em tecnologia, no sentido de comunicação com o paciente, com o cliente. Porque eles enxergam no valor uma despesa. Não enxergam o investimento. Entendi. E aí o que acontece? Observa no Google, faça uma pesquisa. Qualquer pessoa que assistir esse vídeo pode fazer uma pesquisa. Onde estão as menores notas de avaliação do Google? Nos hospitais, nas clínicas. É isso mesmo. Vai ver as notas. Porque a maioria das reclamações é o quê? Não consigo falar, ninguém me atende, o telefone não funciona. Ou às vezes mandei um WhatsApp, tem 3 dias, ninguém me respondeu. Entendeu? Então, ou seja, as pessoas têm que entender que isso hoje é uma realidade. E precisa ser resolvido. Mas quando você pensa do ponto de vista financeiro que isso é só uma despesa, você não investe. Não consegue investir. Os empresários às vezes têm essa dificuldade, principalmente, me permito um comentário, aí de uma experiência minha, onde você tem, principalmente um hospital que é administrado por médico, a dificuldade é muito maior. Entendi. Porque ele é originário da área da saúde, não ele não é um empreendedor. administrador. Ele não é administrador. Verdade. Ele enxerga o que dá receita para o hospital, é leito, centro cirúrgico, é UTI. Então, ou seja, quando fala, não, tem que investir em telefonia, em comunicações, em omnichannel, aí ele acha caro. Entendi. E o mercado goiano ainda tem muito essa visão de que é muito caro. Mas as pessoas às vezes não entendem, e a dificuldade que a gente tem uma mão de obra com esse nível de qualificação não é da noite para o dia que você forma,
e custa caro para formar. Então, ou seja, às vezes você fala assim, mas você vai cobrar isso tudo? A pessoa não enxerga o que está por trás em termos de formação, investimento, né? Capacitação. Sim. Porque o advento da tecnologia trouxe um negócio muito interessante, Silas, que é o seguinte... Parece que tudo é fácil, né? Exatamente. Hoje a gente faz no Lovable lá, põe um aplicativo, vai falando e vai fazendo. Eu não tenho nada contra os jovens curiosos aí, né? Os jovens curiosos, mas assim... Hoje em dia as pessoas acham que qualquer um com um tablet na mão faz um aplicativo e já põe para rodar e sai funcionando, mil maravilhas. Por um lado é verdade, dá para fazer MVP, né? Um mínimo viável é bom. Sim. Agora, para pôr para rodar mesmo com estabilidade é difícil. Exatamente, você falou assim, o que você falou é bem pertinente. Dá para fazer, mas no improviso. Agora, se gente um teste talvez funcione, mas agora se você quiser fazer algo com qualidade, de forma profissional, né, com respaldo técnico, com respaldo empresarial, aí é diferente. É verdade. Né? Então, isso tem um valor agregado muito alto. Então, o pessoal precisa entender que não é qualquer um que faz, eu vou fazer um PBX aqui, já vou sair falando aqui, vai ficar bom, porque na internet a gente acha tutorial para tudo. Acha. Mas com que qualidade você vai fazer? Gerson, muito bom. A gente falou de passado, de meio, de futuro e agora eu estou encaminhando aqui. Eu quero entender como que a gente faz para encontrar a Ericom e o Gerson hoje nas redes sociais, no Google, o telefone. Como é que faz para te encontrar hoje, para contratar seu serviço e entender mais sobre a parte de comunicação? Bom, nós estamos disponíveis na internet, claro. A gente tem o nosso site que é ericom.com.br. Tem o Instagram também, que é o ericom.oficial. Estamos disponíveis por lá também. Temos o nosso telefone 4017 2455. Aí tem que ter um telefone fixo, ainda né? Funciona para receber ligações. E vão ser atendidos, viu? Sim, aí. E a gente recebe também as solicitações pelo WhatsApp neste número. Né? Excelente. E você vai ver que a gente já tem um hub de opções no WhatsApp neste número para atendimento comercial, perfeito, atendimento financeiro e departamento técnico também. Já de forma automatizada, nós temos um omnichannel na nossa empresa, claro, para fazer o atendimento. Mas se você ligar, nós te atenderemos. Né? Nós estamos ainda atendimento. E estamos ali no Parque Amazônia, na Rua Santarém, ali próximo à Serrinha, né? Estamos localizados ali. Se quiser fazer uma visita também, é bem-vindo. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pode Maestrar. É o podcast que faz você o maestro do seu negócio. E hoje falamos sobre comunicação. Você que tem uma empresa e entende a importância disso, olha, vai lá. Faça contato com o Gerson da Ericom. É um parceiro meu de negócio, então eu mesmo indico ele pessoalmente. Eu te convido a conhecer o trabalho. E nós nos encontramos no próximo Pode Maestrar. Até mais!